individualizar muito. Tem paciente que tem o perfil que vai se beneficiar, dependendo das comorbidades ou do IMC, uma técnica ou outra. Então, não tem uma que é a doença crônica multifatorial, envolve genética, metabolismo, sai da zona de obesidade e depois da reparadora, ele começa a realmente retomar a sua autoestima, fica mais feliz, ele consegue ter a qualidade. Me conta se cirurgia é o caminho mais fácil para os pacientes? Uma mulher tem 1,70 m e 150 quilos, a gente pode predizer que, mesmo com as medicações mais atuais, pode ser feita tanto por videolaparoscopia quanto por robô. A gente pede todos os exames pré-operatórios, isso engloba endoscopia, ultrassom, exames de sangue, raio-x. Doutora Bruna, e quais são as técnicas? E tem uma técnica cirúrgica que é melhor do que a outra? Quer saber, quando fala de bariátrica, quais são as nossas possibilidades? A gente tem, parem ou diminuam, né, a quantidade de remédio que eles tomam a longo prazo. A gente teve um paciente que a gente contraindicou, né, o procedimento porque ele tinha um... Bem-vinda ao Ale Talks, bem-vindo a Ale. Hoje eu tô com a Bruna, que é cirurgiã do aparelho digestivo, e a gente vai abordar um tema muito comum entre nossas duas áreas, eu que sou endocrinologista, que é cirurgia bariátrica. E logo de cara, Bruna, me conta se cirurgia é o caminho mais fácil para os pacientes? Obrigada, Isa. Bom, antes de tudo, a gente tem que desmistificar, né, que a obesidade, ela não é uma preguiça ou falta de atividade física. Ela é uma doença crônica multifatorial, envolve genética, metabolismo, alimentação. Tem diversas causas e a gente não pode resumir isso a um paciente que não faz atividade, por isso que ele é obeso, né? Inclusive, a cirurgia bariátrica, então, é uma das modalidades que a gente pode ter para ajudar esse paciente com uma doença crônica grave que merece o tratamento específico para ele, né? Exatamente. Então, é isso que a gente precisa saber, qual é o lado da cirurgia bariátrica. Então, quais são as indicações da cirurgia bariátrica? As indicações que a gente tem são bem precisas. A gente baseia a indicação no IMC. O IMC é uma conta que a gente faz, pega o peso do paciente, divide pela altura ao quadrado, isso vai dar um valor pra gente, a gente classifica os graus de obesidade. E pra gente indicar a cirurgia, o IMC tem que estar acima de 40, independente de ter algum problema de saúde ou não. O IMC acima de 35, com alguma comorbidade, pressão alta, diabetes, dislipidemia, doença cardiovascular. A gente teve algumas atualizações no último ano, que reduziu a idade mínima da bariátrica de 16 para 14 anos, desde que obesidade grave, ou seja, IMC acima de 40. Também a gente entrou aquela faixa entre o IMC de 30 e 35 com doença grave. Então a gente acabou ampliando o número de pacientes que a gente indica cirurgia bariátrica hoje. Muito pelo alto risco deles, né? Então é só para uma segurança maior em relação aos pacientes. Exatamente, para a gente tentar controlar essas comorbidades antes, né? Não deixar isso evoluir a longo prazo. E falando nisso, né? Acho que a gente fala das indicações, mas tem as contraindicações. O que seria uma contraindicação para a cirurgia bariátrica? A gente tem algumas contraindicações absolutas, que entra aí uma doença psiquiátrica grave, ativa, descompensada, uma doença hepatopatia, doença renal crônica, uma cardiopatia descompensada em atividade, gestação em curso, também a gente não pode operar. Transtornos alimentares. Transtornos alimentares, transtornos psiquiátricos ativos descompensados, entra também. Neoplasias. Então, neoplasias, muito bem lembrado, câncer em atividade também a gente não prioriza, claro, o que é atual mais importante. Então, tem essas contraindicações absolutas aí que a gente pegar. Você tem algum paciente que foi para a cirurgia e acabou tendo malefícios em relação à cirurgia por conta de uma contraindicação que não viram? Na verdade, a gente teve um paciente que a gente contraindicou, né, o procedimento, porque ele tinha um transtorno aí envolvendo o álcool em atividade que o psiquiatra e o psicólogo não liberaram, né? Então, a gente para ali o pedido da cirurgia, compensa esse paciente, quando tiver tudo estabilizado, a gente revê essa indicação cirúrgica. Porque, por vezes, a gente vê pacientes pós-operatório tendo compulsões, né, por álcool, até por alimentos um pouco mais líquidos. Então ele precisa melhorar a parte mental dele para que tem que estar com isso em ordem, controlado, para não trocar o tipo de compulsão, né? Então ele tem que estar compensado para a gente ir para cirurgia segura. Doutora Bruna, e quais são as técnicas? E tem uma técnica cirúrgica que é melhor do que a outra? Bom, todo mundo quer saber, quando fala de bariátrica, quais são as nossas possibilidades. A gente tem algumas técnicas cirúrgicas, mas eu vou falar mais das duas principais, que é o sleeve e o bypass. O sleeve é uma gastrectomia vertical. O que é isso? A gente retira aproximadamente 80% do estômago e deixa o estômago um tubinho. Então é uma cirurgia mais restritiva, a gente diminui a quantidade do que o paciente consegue comer. E o bypass é uma cirurgia mista.
é uma cirurgia restritiva e desabsortiva. Então, a gente diminui o tamanho do estômago, deixa um reservatório aproximadamente aí de uns 80 ml e faz um desvio com a alça do intestino. Esse desvio intestinal, então a comida ela deixa de passar em mais ou menos 1 metro, 1 metro e pouquinho, é o que controla a parte hormonal e a parte metabólica do paciente. Inclusive, até pode regredir o diabetes, né? Porque ele consegue, metabolicamente falando e até hormonalmente falando, ter essa propriedade pelo bypass. Exatamente. É isso que a gente quer exatamente com a cirurgia, que esses pacientes com hipertensão, diabetes, dislipidemia, parem ou diminuam, né, a quantidade de remédio que eles tomam a longo prazo, justamente porque eles controlam essas comorbidades. E quando tem um paciente ali na frente e ele fala, doutora, qual que é melhor para mim? Como é que você se baseia nessa decisão? Existe uma melhor que a outra ou não? Essa pergunta é a pergunta de 1 milhão, né? Não existe uma técnica melhor que a outra, existe aquela mais adequada para cada paciente. Acho que todo cirurgião que opera cirurgia bariátrica tem essa resposta, porque ela realmente é o que acontece. Tem pacientes que têm algumas contraindicações a uma técnica ou a outra, isso é uma história para outro vídeo, mas a gente vai individualizar muito. Tem paciente que tem o perfil que vai se beneficiar, dependendo das comorbidades ou do IMC, uma técnica ou outra. Então, não tem uma que é superior, e sim aquela adequada para cada paciente. E sobre os riscos em relação à cirurgia bariátrica, quais são eles e como é que você aborda isso com o paciente? Como é que ele chega realmente preocupado, né? Provavelmente. A cirurgia, assim, todo procedimento cirúrgico tem seus riscos, seja ela cirurgia bariátrica, cirurgia de vesícula, cirurgia plástica, porque envolve uma anestesia geral, envolve uma internação. Então, eu sempre falo para o paciente, a gente vai fazer um pré-operatório mais adequado possível para que a gente leve ele para a cirurgia de uma maneira mais segura. Então, ele vai passar em avaliação com cardiologista, pneumologista, vascular, endócrino, nutricionista, psicólogo, para a gente com todas as especialidades em dia, tudo em ordem, para que a gente leve o paciente de uma maneira mais segura possível. Claro que todo procedimento tem um possível risco, mas a gente faz isso justamente para tentar minimizar ao máximo esses possíveis riscos que podem acontecer. E o pós-operatório, a gente tem que se preocupar com deficiências nutricionais. Como é que funciona isso? Como que a gente aborda isso com o paciente também? Como é uma cirurgia que a gente mexe na parte absortiva também, então a gente está sempre indicando que o paciente continue o acompanhamento com nutrição e faça os seus exames periódicos para a gente eventualmente descobrir aí uma deficiência nutricional precocemente. Então, ele vai fazer o uso do polivitamínico e vai fazer os seus exames corretamente para a gente identificar se tiver deficiência de alguma coisa. Na bariátrica, a gente se preocupa bastante, principalmente com ferro, cálcio, vitamina D. Então, a gente sempre vai estar pegando no pé do paciente para que faça esse acompanhamento a longo prazo, porque é importante ficar de olho nos exames laboratoriais, sim. Porque, na minha prática, eu vejo muitos pacientes vindo muito pouco depois da cirurgia, né? Infelizmente, né? Tendo os acompanhamentos de vitamina, de um jeito, todos com déficit de vitamina. Então, é muito importante a gente falar que ele vai ter um acompanhamento pós e cronicamente, né? Sem dúvida, tanto com endócrino, nutricionista, atividade física, tudo isso engloba o controle e a perda de peso a longo prazo e a manutenção dessa perda com qualidade, né? Porque a qualidade de vida de um paciente que fica com pouca vitamina também é prejudicada. Então, ele não pode esquecer de fazer isso. Não pode fugir, não pode operar, ir embora e nunca mais ver o cirurgião ou a equipe multidisciplinar. E como é que funciona na cirurgia propriamente dita? Como é que é o pré-operatório, a cirurgia em si até o pós? Bom, então o paciente chega pra gente, a gente vai identificar qual é a demanda do paciente, vai classificar ele ali no IMC, ver se ele tem indicação. Uma vez tendo a indicação, a gente pede todos os exames pré-operatórios, isso engloba endoscopia, ultrassom, exames de sangue, raio-x, parte cardíaca, vai encaminhar ele para as especialidades, né, que precisam, que são necessárias para liberar esse paciente, vai solicitar a cirurgia. A cirurgia em si, independente da técnica, é uma cirurgia minimamente invasiva, uma cirurgia que pode ser feita tanto por videolaparoscopia quanto robô. É uma cirurgia que gira em torno de aproximadamente de 1 hora e meia, uma recuperação rápida, uma recuperação, o tempo de internação curto, em torno de 1 dia, 2 dias aí, dá para ir para casa, e a recuperação, o retorno às suas atividades é um retorno precoce. A gente pede um repouso de esforço físico, atividade física, carregar peso, um pouquinho mais prolongado, mas as suas atividades diárias, básicas do dia a dia, são liberadas mais rapidamente, e o seu retorno às suas atividades,
atividades de trabalho, também é um retorno precoce. Então, é uma cirurgia bem segura, bem indicada. Quando bem indicada, tem bastante sucesso. E quanto à perda de peso, a curva da perda de peso no paciente pós-cirurgia bariátrica, como que funciona? Bom, ela tem um pico de perda de peso mais rápida no primeiro mês, que fica em torno entre 10 a 12 quilos, depende de se é homem ou se é mulher, mas é uma média de 10 quilos. Né? É bastante. Em 6 meses fica em torno mais ou menos de uns 25 a 30 quilos perdidos e chega aí no máximo até em 1 ano e meio, 2 anos, chegando próximo do peso ideal, que eu não gosto desse termo ideal, mas o peso adequado para aquela pessoa, em torno de 1 ano e meio, 2 anos, quando começa a estabilizar. Chegou esse 1 ano e meio, 2 anos, pode ter um reganho que a gente fala que é um reganho fisiológico, esperado aí para depois desse tempo de pós-operatório. Importante que essa perda rápida, a gente se preocupe muito com a massa muscular. Então, isso é uma coisa que a gente precisa lembrar. A gente tem que cuidar bastante disso para que a gente evite ao máximo um excesso de flacidez a longo prazo. Então, a gente sempre indica para o paciente o acompanhamento nutricional, a gente sempre bate nessa tecla aqui, o uso do whey, a proteína, a atividade física, porque isso acaba gerando, a parte proteica, ela vai ajudar muito na flacidez. Então, a longo prazo, vai minimizar bastante a necessidade de uma eventual cirurgia reparadora. Ainda assim, tomando todos os cuidados, alguns pacientes podem sim ter um excesso maior da flacidez, se incomodarem, e a gente acaba liberando para uma cirurgia reparadora aí com esse tempo estável de 1 ano e meio a 2 anos da cirurgia. Os pacientes, eles ficam felizes depois de uma cirurgia plástica, eles acabam ganhando um pouquinho mais de menos flacidez. Sim, a gente vê bastante autoestima, né? Isso é muito importante para o paciente. Ele recupera a qualidade de vida, perde o peso, sai da zona de obesidade e depois da reparadora, ele começa a realmente retomar a sua autoestima, fica mais feliz, ele consegue ter a qualidade de vida que ele tanto queria. Então, tem bastante sucesso, tanto com a cirurgia bariátrica quanto com a reparadora. E eu quero que você fale para as pessoas qual é a média de perda de peso. Gira em torno de uns 35% a 45%. A gente fala 40% aí, mas é uma média. Em relação às duas técnicas, tá? É bem próximo. Eu falo que o que determina mesmo é a dedicação do pós-operatório. A dieta, a atividade física, a manutenção desse peso a longo prazo. Mas fica em torno de 35% a 45% da perda de peso. É importante a gente falar de porcentagem nesse momento atual que a gente tem medicações contra a obesidade, como o Wegovy, Mounjaro, que Mounjaro chega ali, né, nos estudos, até 21% do peso. Tem estudos de remédio já com 24%, querem chegar na meta de 25%. E na cirurgia bariátrica, em torno de 40% a 50%. Então, falando sobre isso, que é um tema muito atual, o que você acha entre medicação e cirurgia bariátrica? Elas competem ou tem, para cada paciente tem um tratamento especializado? Ótima pergunta, Isa. Eu falo assim, não é uma ou outra, né? A gente tem que colocar aqui um E. Elas são amigas, elas são parceiras, a gente vai usar elas em conjunto. Tem paciente que vai se beneficiar apenas da medicação, tem paciente que precisa perder peso. Ou então, pacientes que têm um IMC muito elevado, onde o risco cirúrgico é muito aumentado, a gente usa a medicação para trazer ele numa faixa de IMC mais seguro para uma cirurgia. Ou até um paciente que teve a cirurgia, teve um insucesso, teve um reganho de peso ali e entrar com essa medicação também é uma opção. Então eu falo que elas não são competidoras, elas são aliadas. É tudo uma ferramenta do mesmo tratamento, de tratar a doença, a obesidade. E a gente está falando de custo-benefício, né? Tem pacientes que têm uma dificuldade de custo, as medicações hoje são medicações caras, isso faz com que diminua para ele esse custo. Sim, exatamente, porque a longo prazo, além da porcentagem de perda de peso do Wegovy comparada com a cirurgia bariátrica, a gente tem que pensar nisso a longo prazo. Tem estudos atuais que já afirmam que a cirurgia bariátrica tem um sucesso um pouco maior em relação a essa perda de peso a longo prazo, por conta justamente também do custo-benefício, da medicação de uso contínuo, sendo que a cirurgia você vai operar, se fizer um bom segmento, o custo que você vai ter, o gasto que você vai ter a longo prazo é menor do que o uso contínuo da medicação. Um paciente tem ali uma mulher, tem 1,70 m e 150 quilos, a gente pode predizer que mesmo com as medicações mais atuais, talvez ainda ela não tenha todos os benefícios suficientes para ter uma boa saúde metabólica. E a cirurgia bariátrica seria mais indicada nesse caso, por causa do percentual de perda de peso. Exatamente, por isso que a gente tem que avaliar, é uma escolha individualizada, né? A gente tem que avaliar o IMC, qual é a porcentagem de peso que a gente está prevendo que ela perca para que a gente tire ela da zona da obesidade. É justamente essa a nossa intenção, tirar o paciente da zona de obesidade e devolver uma qualidade de vida.
A gente sabe que a perda de peso é muito variável, né? A porcentagem é muito variável entre as pessoas. Tem pacientes com medicações que eles perdem uma boa quantidade, mas a gente está falando de 40% a 50%, né? Então, realmente, o que eu quero dizer é o seguinte, a cirurgia bariátrica e as medicações, elas têm que ser aliadas, por isso que não existe o fim da cirurgia bariátrica. Existem as duas opções e a gente vai adequar e indicar dependendo de cada tipo de paciente. Também lembrando que, assim como a bariátrica ou IGOV, a gente precisa manter a dieta e a atividade física. E o que elas têm em comum também é que as duas não podem se esquecer dos hábitos bons de vida, exercício físico, dieta, proteína, fibras, tanto a cirurgia bariátrica quanto as medicações. E é por isso que aqui a gente sempre bate nessa tecla. Na lei a gente sempre fala de hábitos de vida, exercício físico e também praticamos, né? Porque o médico precisa praticar aquilo que ele prescreve. Por isso, eu quero que você faça a sua melhor pergunta em relação à cirurgia bariátrica para a Bruna. Qual é o seu arroba, Bruna, para as pessoas te acharem no Instagram também? Arroba Bruna Queiroz Coelho. Ficou alguma dúvida, qualquer dúvida que vocês tenham em relação ao pré, ao pós-operatório, à cirurgia bariátrica, entre em contato com a gente, que a gente vai responder todas elas para vocês. Siga também a Ale Clinic, arroba Ale Clinic. E também siga todos nós no Instagram, que a gente sempre está dando alguma dica e vai dar mais dicas. Inclusive, a sua pergunta vai ser respondida. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima. Um beijo.